Gastar ou poupar? E aqui um único slide para te dar uma dica prática legal. Geralmente, a gente se faz muito essa pergunta quando a gente se encontra fazendo muitas compras por impulso. Então a minha ideia aqui para você é você usar essa onomatopeia do que premer poder. Você fazer 5 perguntas. A primeira pergunta, será que eu quero comprar isso? Eu acho que em 99,9999 dos casos você vai dizer sim, eu quero. That's okay. É ok querer as coisas, não se julgue por isso. Busque aprender, que é uma maneira de você aprender um consumidor melhor, um consumidor mais próximo da melhor versão. Segunda pergunta, eu preciso. Mas será que isso daqui vai ter uma utilidade realmente na minha vida? Quero sim. Preciso? Preciso. Olhei. E vai ter um uso prático, vai ter um uso eficiente na minha narrativa. Eu quero e preciso. Terceira pergunta, mas eu mereço comprar esse troço? A pergunta do mereço, ela parece capciosa, mas o objetivo dessa pergunta é você se desensimesmar. Ou seja, o que é merecer? Tenta ampliar essa agenda, por exemplo, pensando talvez nas pessoas que trabalham na sua casa, nas pessoas talvez mais simples que trabalham onde você trabalha, na empresa que você trabalha. O que te faz tão diferente assim para merecer tanta coisa? Porque existe um pouco dessa agonia, dessa realidade agoniante que é a gente merece tudo. Não é bem assim. A cultura hedonista cria ídolos. E o principal ídolo de uma cultura hedonista é o dinheiro. Traduzido na percepção de que você merece tudo, portanto, faça. Não faça. Amplie a sua reflexão. Pense também nos outros. Amplie a tua agenda. E pode ser que mesmo assim você chegue à conclusão de que, olha, sim, mereço. Lembra, a ideia é só te dar mais maturidade de reflexão, te dar mais tempo de reflexão. Eu quero, eu preciso, eu mereço. Essa pergunta financeira, eu posso? A pergunta aqui é muito simples. Eu posso comprar à vista? Eu tenho dinheiro para isso? Eu me organizei para isso? Eu planejei para isso? Não. Então pronto, acabou. Qualquer resposta negativa aqui, você elimina ou compra por impulso e você então tem uma agenda que convida você muito mais a não gastar esse dinheiro e esse dinheiro então pode ser poupado. E a última ainda, se você não se convenceu com todas as respostas, é mas será que eu devo? Eu adoro essa pergunta, mas será que eu devo? Pensa mais um pouquinho. Pensa um pouco, se então, eu adoro essa teoria do se eu comprar, então, para pensar, se eu comer esse doce, então, pensa nos cenários. Se eu comprar isso, então, eu vou ter um negócio melhor, eu vou ter um... Ótimo, talvez seja uma decisão que você tenha que tomar. Se, então, isso vai te ensinar a ponderar acerca das decisões que você tem que tomar. Quer premer poder? É uma boa reflexão no que tange ao gastar ou poupar. Mais uma decisão importante, então logo depois do que é prêmio poder. Filhos, ter ou não ter? E a gente muitas vezes parte da agenda de que, poxa, filho é caro. Eu quero demover esse conceito. Pensa o seguinte, você é caçula? Sim ou não? Se você é caçula, imagina se teu pai tivesse feito a conta. Não é por aí que a gente tem que criar essa narrativa. Caro é você não se planejar para um exercício eficiente presente da tua paternidade. Eu vou te dar só um exemplo. Essa é uma agenda muito mais ampla, mas eu quero te dar um exemplo aqui. Vamos pensar no seguinte, a gente sempre quando fala que um filho é caro, a gente então adora ver aquelas contas do quanto custa uma formação universitária de um filho. Realmente não é pouco dinheiro. Mas olha aqui que o que é caro é não planejar. Vou partir do pressuposto de que uma mensalidade hoje... E aqui, para o nosso exemplo, eu não vou usar nem a circunstância mais cara, uma faculdade privada caríssima numa cidade diferente da dos pais. E também não vou usar uma situação financeiramente potencialmente mais confortável. Uma formação universitária pública na mesma cidade dos pais. Vamos um pouco do caminho do meio. Mensalidade 2,5 todo mês. Moradia,
1,5. Não vai ser sozinho numa cobertura, mas também não precisa ser no kitnet com mais 18 colegas. Um pouco do caminho do meio. É o que a gente tem visto meio que na média, tá? Isso aqui também tem uma base estatística confiável. Alimentação, 600 por mês, transporte, uns 200, extras, mesada, tem que tomar um guaranazinho na faculdade de vez em quando, todo mundo já passou por isso, ou então deve estar passando por isso, vai passar por isso, cerca de 800 por mês, o que totaliza 5.600 todo mês. Eu estou multiplicando isso daqui por 5 anos, 60 meses, ok? Então, a formação universitária custa cerca de 340 mil reais. Você pode enxergar isso de algumas maneiras. Bom, não vou fazer nada. E em algum momento eu vou precisar destinar esses 5.600 todos os meses para essa formação dos meus filhos. Claro que isso aqui é um exemplo, é uma hipótese, mas acho que você está captando a mensagem. Né? Ou, digamos que meu filho acabou de nascer e eu quero montar um plano de investimento para daqui a 18 anos, entendendo que um adolescente, um jovem, entra na formação universitária com 18 anos, eu quero ter esse dinheiro guardado. Você precisa então fazer um investimento frequente direto de cerca de R$800 mensais, 760. Será que é possível? Sabe como que vai ser possível? Se for importante para você. Se você tiver alguma coisa a perder, caso você não faça. Meu filho tem 2 anos, cerca de R$930 por mês. 4 anos, cerca de 1.150. 6 anos. E aqui eu fiz uma provocaçãozinha. Talvez o teu filho tenha menos 2 anos. Como assim menos 2 anos? Sei lá, você vai programar a ter filhos daqui a 2 anos. Então ele está com menos 2 hoje, concorda? E você já vai começar isso antes mesmo do seu filho nascer. 600 e pouquinhos reais por mês para você custear tudo isso. E aí você pode pensar, puxa vida, o plano deu totalmente errado. E não é que meu filho passa, se é que elas vão existir, numa universidade pública, na cidade que eu moro, e eles têm cerca de 340 mil reais. Eu nem sei, eu faço isso para as minhas 2 filhas, não sei se elas saberão. É uma narrativa a ser construída ainda. Mas independentemente disso, talvez, caso elas não precisem, seja um dinheiro onde elas saem dessa formação e vão criar emprego, e não apenas buscar emprego. Talvez no meio da formação elas decidam dar uma volta no mundo, ampliar, porque é fato que cada vez mais a arena dos nossos filhos, talvez a sua já seja muito mais uma arena global do que local. Será que a gente tem cuidado isso de maneira adequada? Esse é só um exemplo do que a intencionalidade de uma vida planejada pode te entregar. E a formação de uma criança tem diversos outros aspectos. Mas eu tive que escolher alguns temas para a gente poder inaugurar uma narrativa entre a gente. Várias perguntas. Solteiro ou casado? Comprar ou alugar? Gastar ou poupar? Viajar ou trocar de carro? Filhos ou não? Geralmente essas reflexões, quando é você consigo mesmo, algumas não dá para ter, né? Ao solteiro e casado, sim. Comprar e alugar, sim. Gastar ou poupar, sim. Filhos ou não? Talvez você vá pensar nisso muito mais quando você estiver já no contexto de uma aliança. Mas muitas delas acontecem onde a decisão tem que ser entre 2. Entre você e seu cônjuge. E aí, muitas vezes, o desafio se amplifica. Porque a agenda de um é a agenda do outro. E como eu coloquei do meu exemplo com a minha esposa, rapidamente eu vejo isso diariamente. Casais, quando conversam acerca de uma decisão, tal reflexão vai para quem está certo e quem está errado, e a gente se esquece do o que é certo e o que é errado. E qual é o resultado disso? Discussões, muitas vezes distanciamento, muitas vezes um relacionamento disfuncional. E aqui o meu convite
é para que você olhe essa relação a partir dessa imagem. E aqui eu concluo essa nossa parte 5. Essa imagem mostra, basicamente, que todo relacionamento tem essas 3 características fundamentais, ou são 3 elementos que, combinados, podem servir para um relacionamento funcional. O diálogo, a intimidade e o dinheiro. Porque esta aliança acontece num ambiente urbano e pós-moderno. O dinheiro faz parte. Faz parte. Qual é, destes 3 elementos, aquele que mais sofre quando os outros 2 não estão muito bem alinhados? Quais dos 3, entre a intimidade, o diálogo e o dinheiro, mais sofre quando os outros 2 não estão legais? A intimidade. Os carinhos deixam de existir. A intimidade, 4 paredes de um casal realmente passa a ficar comprometida. Porque o diálogo não existe. E a grana parece que é um troço complexo de você equacionar. Qual destes 2 mais é o fato gerador, ou qual dos 2 mais causa problema nos demais? A gente já viu que a intimidade é o que mais sofre. Qual é o que mais causa disfuncionalidade nos outros 2? Entre diálogo, dinheiro e intimidade, qual é, entre aspas, o possível vilão da história? Dinheiro. É o dinheiro. Existem diversas pesquisas que indicam que um dos motivos principais da cultura atual que levam ao divórcio é uma disfunção no que tange ao dinheiro, ou tem algum fundo relacionado a questões financeiras de um casamento. A intimidade é o que mais sofre, dinheiro é o que mais gera problema. Qual é dos 3 o que tem o poder de resolver a disfuncionalidade nos outros 2? Está aqui em cima, e é o diálogo. Por isso que quando casais conversam, é importante que essa conversa seja muito mais pautada naquilo que é certo e errado e não necessariamente em quem está certo e errado. É muito importante você aprender e não julgar a agenda do seu cônjuge, mas juntos, como aprendizes, aprenderem acerca da melhor versão do que esse teu casamento pode ser. Eu não tenho dúvidas de que se você fizer bom uso dessa simples figura, usando o diálogo e buscando a melhor versão, você tem uma chance enorme de criar um relacionamento duradouro, resistente a eventuais crises, porque elas acontecem, e algo que você então encontre paz, encontre tranquilidade. E olha só, no contexto de uma aliança, ao encontrar paz e tranquilidade, viu o que acontece? Você passa a ganhar mais dinheiro. É uma outra comprovação estatística também. É interessante como que pessoas prósperas e bem-sucedidas estão quase que necessariamente num contexto de uma aliança conjugal que dá certo. Dá uma pesquisada nisso que você vai encontrar a mesma conclusão. Pessoal, começando agora aquilo que eu prometi como uma mensagem inicial. A gente começa com o teu plano de vida para justificar a necessidade da existência da sua melhor versão. O teu plano de vida é o centro de tudo, é da onde você inicia. E ele, então, é a premissa para a tua melhor versão. Essa tua melhor versão necessariamente acontece em um ambiente urbano, pós-moderno, secular, muitas vezes hedonista, muitas vezes relativista, mas é fato que a organização social se dá a partir do dinheiro. É importante você entender o seu dinheiro. Passamos então 2 capítulos falando sobre isso, onde a gente começa a falar acerca do seu planejamento, do seu orçamento, enxergando os gastos frequentes e eventuais, enxergando sobra zero, e a gente então introduz, a gente começa a dialogar acerca dos seus investimentos, falando basicamente sobre poupar, indexar e gerenciar risco, sendo o maior dos riscos o não investir. E depois, toda essa narrativa só faz sentido quando você a coloca para tomadas de decisões.
E a tomada de decisão, então, eu te apresentei um modelo onde ela passa a ser uma decisão 3D e não mais apenas ou isso ou aquilo, porque isso representa necessariamente uma renúncia. A mensagem inicial. O você 2.0. Lembra que quando eu mostrei a minha lifeline, eu comentei acerca dessa minha visão em Nova York, onde o negócio que eu tenho há 9 anos e tem sido próspero, tem sido impactante, tem transformado a vida de pessoas, é necessariamente um negócio com alcance limitado. Porque hoje trabalhamos basicamente, fundamentalmente, cada família de uma vez. O meu objetivo é te apresentar algo que eu realmente acredito que vá revolucionar essa visão que as pessoas podem ter rumo à melhor versão do que elas podem se tornar. Isso eu dei o nome de 5 narrativas. 5 narrativas que vão te levar a reposicionar a sua vida no centro do teu projeto pessoal e colocar todos os demais elementos como algo importante, mas a serviço da visão da sua melhor versão, a serviço do teu plano de vida. Eu volto a fazer uso dessa frase do John Lennon que diz que life is what happens to you while you were busy making other plans. Em português, a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Pausa aqui. Que plano que você tem feito? A vida está acontecendo com você. Você tem feito um planejamento financeiro? Você tem feito um planejamento de empreender? Um planejamento para ser criativo, para ser mais produtivo? A vida está acontecendo diante dos teus olhos. E é incrível como que tantas e muitas pessoas não percebem isso. Eu mesmo não percebia. Eu mesmo sempre fui um cara que criava meus planos, criava minhas metas, organizava minha rotina de vida, buscava intencionalidade e atingia meus objetivos. Só para assim que eu atingia meus objetivos, eu sempre tive muita ambição, eu queria alguma coisa a mais. Eu também tinha ganância. Foi quando eu percebi que a vida é o que acontece comigo, enquanto eu faço outros planos, inclusive plano de me melhorar, de me aprimorar, é que eu deixei de ter ganância e passei a fazer um bom uso da minha ambição. Qual é o teu plano de vida? Esse é o meu convite. E esse é o convite que eu te apresento a partir disso que eu criei e chamei de 5 narrativas. As 5 narrativas têm como ponto central a sua melhor versão e te ajudar a enxergar qual é esse teu projeto de vida e te ajudar a enxergar o papel do dinheiro como meio para você, então, acessar todas as demais áreas da sua vida, todos os demais treinamentos que você precisa, toda a agenda que é importante, mas que é coadjuvante quando você enxerga o protagonismo do seu projeto de vida na tua melhor versão. Essas 5 narrativas, elas acontecem a partir de 5 momentos distintos. O primeiro momento é o que eu chamo de propósito, onde a gente vai tirar uma foto, onde a gente vai enxergar onde é que você está hoje. A segunda narrativa, feedback, a gente vai dar uma olhada no passado, de onde é que você veio. A terceira narrativa, a gente vai olhar para frente e para o futuro, que a gente chama de feed forward. Aonde é que você quer chegar? Mas agora você vai ter um ferramental prático, você vai ter conhecimentos úteis para criar o teu ponto B. Agora, não só criar o teu ponto B, mas a gente vai ter uma aceleração. Como você vai chegar onde você quer chegar? Qual é esse teu ponto B e como? Quais são as pessoas? Quais são os conhecimentos? Quais são os relacionamentos?
todos os demais recursos que você vai poder utilizar e vai precisar utilizar para chegar no teu ponto B, na tua melhor versão. E a gente conclui as 5 narrativas com uma reflexão profunda, vertical. Por quê? Por que isso é importante para você? Eu de novo convido o Viktor Frankl para fazer parte dessa nossa reflexão, e quando ele diz, quando você conhece o seu porquê, você encara qualquer como, ele tem total razão. Se o aceleração vai te entregar comos aplicáveis, eficientes, úteis, é na última narrativa que você vai enxergar a força que tem que ter dentro de você, o porquê das coisas. As 5 narrativas são baseadas nessa frase de Søren Kierkegaard, que diz: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Você tem olhado para trás para compreender a tua narrativa? Ótimo. Você tem olhado para frente porque é lá que a tua vida é vivida? Qual é o uso que você tem feito do presente, do teu propósito, de como você está hoje nessa narrativa toda? Se você olha para o passado, o meu convite é para você também pensar no seguinte: o teu passado, ele não te define, ele te prepara. Se você enxerga o teu passado como algo que te define, eu sou o que sou porque meu pai, meu avô, meu não sei quem. Não. É fato que há um elemento ali atrás para a gente compreender, como diz Kierkegaard. Mas a vida só é vivida no futuro. O passado, ele não te define. Não me interessa o que aconteceu na tua narrativa de vida lá atrás. Ou se me interessa, é mais para que ela te prepare, para que você crie uma perspectiva redentora e para que você busque a sua melhor versão. O passado, grava essa frase. Ele não te define, ele te prepara. Falando um pouquinho mais sobre as 5 narrativas. Na primeira delas, onde você está, o propósito, a gente vai dar uma olhada como que é o teu dia, tua semana, teu ano ideal. A gente vai descrever um pouco o seu trabalho, sua família, teu lazer, teu tempo. A gente vai fazer como se fosse um inventário de como é que você está hoje. Você vai parar e falar assim: cara, eu quero ter uma foto precisa, nuclear, profunda e abrangente acerca do meu modus operandi hoje em dia. Eu preciso me conhecer para poder me amplificar. A gente vai dar uma olhada no que tange ao cash, no teu orçamento por etapas, um olhar muito mais cuidadoso acerca disso. Aqui eu te coloquei alguns elementos do que é olhar o teu orçamento a partir de gastos frequentes ou eventuais. Aqui não. Aqui a gente vai masterizar isso tudo. E é incrível a percepção que você vai ter do uso do seu dinheiro. A gente vai também falar um pouco sobre as 3 raízes da árvore da prosperidade. A gente vai falar isso de maneira um pouco mais profunda. E depois que a gente olhar onde é que você está, a gente vai lá para trás. A gente vai então na fase do feedback, tentar entender quais são as lembranças que você tem acerca do seu passado, qual que é o papel dessas lembranças, quais são as memórias que você tem, quais são os dogmas, eventualmente, que você tem e que podem estar te travando e te afastando da tua melhor versão. Que tal ressignificar cada um deles, buscando uma perspectiva redentora que então te prepara e não mais te bloqueia por te definir. O teu passado te dá desculpas para não tentar. O teu presente te dá oportunidades para tentar. E é o teu futuro planejado que te dá inspiração para enxergar estas oportunidades no presente. Quais são os exemplos do seu passado que você deseja seguir? Quais aqueles que você quer evitar? É legal ter uma clareza acerca disso, até para que depois então a gente vá para a parte de feed forward e faça um exercício que a gente chama de Life Lens. Eu te mostrei um único exercício do Life Lens aqui. A gente tem vários outros, que é aquela lente. Imagina se você pudesse, comprar de alguma maneira uma lente que então te jogasse clareza e te mostrasse, como se projetasse na tua mente como é que a tua vida vai ser daqui para frente. Eu não sei se isso existe, mas eu sei que muitas vezes as coisas são a partir da maneira como a gente gostaria que elas fossem. Se além de gostar de como elas fossem, a gente intencionalmente trabalha para que elas sejam aquilo que a gente enxerga.
Esse é um dos papéis do Life Lens. A gente vai descrever um pouco esse teu futuro. A gente agora vai estar falando mais sobre o teu modelo ideal e não o teu modelo atual. A gente vai estar olhando as questões dos seus planos de investimento com muito mais profundidade. Eu falei aqui um pouquinho sobre a formação universitária de um filho, sobre a questão da casa própria. Não falei nada sobre o teu plano de aposentadoria. Sabia que a tua principal compra na tua vida é o momento onde você não mais vai precisar do dinheiro que vem do seu trabalho? Essa é a minha definição de aposentadoria. Não é necessariamente parar de trabalhar, é não mais precisar do dinheiro que vem do trabalho. Muito bom, então eu fiz um inventário pessoal, olhei para trás para compreender melhor minha narrativa, fui para frente, mas cara, como? Como que eu chego nessa minha melhor versão? E aqui a gente tem a parte de aceleração. O que você precisa fazer para chegar lá? Quais são as pessoas que podem te auxiliar? Como que você vai se conectar com as pessoas que podem te auxiliar? Como criar um grupo de conselheiros, de guias que vão te permitir chegar onde você deseja chegar? Para você ter conselheiros como guias, você antes tem que assumir o teu papel como protagonista. O teu guia não é um herói. O herói é você. É você. A gente vai conversar um pouquinho sobre qual o papel do planejamento financeiro como suporte de aceleração para a tua melhor versão. E onde a gente vai passar mais tempo, na verdade, é dentro dessa quarta das 5 narrativas. E por fim, a gente vai então fazer o porquê das coisas. A sua declaração da sua melhor versão. Criar os traços dessa narrativa que você gostaria de viver e de que depois as pessoas então pudessem contar para você como um grande protagonista que você foi da própria história de vida. A gente vai fazer reflexões acerca de o que é a sua jornada e o que é o destino da tua melhor versão. Muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra e por isso que a gente não sai do lugar. O porquê é fundamental. Resgato mais uma vez Viktor Frankl. Quando você conhece o seu porquê, você encara qualquer como.